Sônia Cumbana é a primeira. Enquanto nós estamos a tomar o café da tarde. Boa amargura. Helenice entrou, Belinda também. Elizabeth Silva está presente. Tá ligadinho. Vandiza. Se chamem. Chamem-nos. Tem muitos assuntos aqui hoje. Vamos ser entrevistados pelo português João Cardoso. Podem começar a partilhar a live. Maranata. Jesus vive, Silmar, Enaiol, Gaspar Clemente, Cena Pop, Vitória Lando. Osvaldo, João, Eduarda, Alalá, Fátima, Isabel. Boa tarde. Boas entradas. Boa entrada na live. Estamos à espera que as pessoas todas entrem. Elione Neto. Tio de Nayol. Arlete Trindada. A Guiomar, a Patrícia, a Luzlene. O Iris. A Eduarda Matos. A Delgado. Ana Manuel, Viva la Vita. Teresa Rosário Mité. Patrícia Santos, Novela. Colpeteca. Neres. O Anderson. Quantas pessoas já entraram na live, pá? Segundo aí o teu contador, eu acho que o meu está parado no tempo. Hã? R$150. Aqui só tem 29. Como assim 52? Jesus vive, disse que 150. Marisa 151. E a Patrícia 52.
Você tá como eu, pá. O meu parou. Não cresce. Como é que está a Eugênia? E o muçulmano? Teu amigo muçulmano, está tudo bem? Muçulmano que teria sido curado. Muçulmano vivo, pá. Pediu cura. Os publicanos e meretrizes vão passar à frente de vocês. E eles vão ficar atrás. Digo vocês, os quais? Os falsos profetas. Ah, é amigo da quem? Da Malha. Ah, entendi agora. Entendi. Compreendi, Eugênia. Então aquele testemunho não é da Eugênia, não. Só agora que eu consegui distinguir quem é Eugênia e quem é Amália. Depois da visita de Angola. Fazia muita confusão. Amália Teixeira, Eugênia Teixeira. 177 pessoas. Quando bater 200 e pouco, eu vou chamar já o João. O João ainda não entrou, né? Onde está o João Cardoso? O anfitrião. O anfitrião não entrou ainda. Isso aqui? Como é que é? Tá a orar ou quê? Ah, o Cardoso está aí. Eu pensei que ainda não estás. Tá bom. Daqui a pouco. Acima de 200. 202. Muito forte. Casa hoje está cheia. Aleluia. Diga amém, Queta Traveira, Tarraveira. Jesus vive, Helenice, Anisete. Quando bater 230, vamos chamar o pastor João. Avisem aí. Luzia Macedo, João Vasconcelos, Juliana Lemos, Maria Marime, Albertina Pereira, Ana Segunda, Brauli Adonis, Patrícia Pereira, Pastor Rosman, Tânia Cardoso, irmã do João Cardoso, Zinga Zenze, Freddy, o discípulo, Dionela, a Idalina, a Teresa Mité, a irmã da Rosária, Luísa Rosário, Miguel, o Abraão, o Bandas, o Ixactão, o Braulio Adonis, Adonai, Mércia, o Samono, o Felipe, a Joselma. Ainda não chegou em 30, né? Chamem-nos, partilhem a live. A entrevista, não sei se vamos chamar ela de entrevista do ano. Ainda é muito cedo. Nicole, Zinaide, Dilson, Valdemiro, Catarina, Diva, Tiago, o Tiagão, Leandro, Chaga Nogueira, Osvaldo. Tá ligadinho. Tá consumado. 32. Asté Simão, Ana Guerreiro,
o da Maria, o Valdemir, a Melga, a Diana, Mangumbala, 35. Agora vamos chamar Paixão. Já foste chamado, Paixão. Apesar que eu também não preparei as condições, enganei, né? Pensei que é live normal, não pode ficar aí em cima para que a minha imagem. Glória a Deus, a paz do Senhor, mestre. Pode, senhor pastor, confirma aí, como é que está a minha imagem aí na tela? Está muito bem, mestre. Dá para ver muito bem. Está mesmo no centro. Graças a Deus. Não ocupou, a cabeça não ocupou toda a tela, não. Não, mas tá bom assim, mestre. Glória a Deus. Tá ligado, já estamos no terreno. Graças a Deus. Eu saúdo aí o pastor João e todos os integrantes da live. Deus abençoe. Como é que está o pastor? Está disposto a me interrogar ou português? Glória a Deus, mestre. Deus seja louvado. Muito obrigado. Vai ser um desafio muito grande, mestre, mas creio que a graça vai estar aqui. Ai, com certeza. Já estás abalizado com essas coisas aí. Então, uma coisa de leve. Então, nós temos aqui a nossa entrevista. Eu sou o apóstolo Marcelino Mário Bento, para você que entrou e não me conhece. Sou o líder da igreja Salvação de Todas as Nações, o Sol da Justiça, que tem a sigla ISTNSJ. Eu sou de Angola, angolano, estou na capital de Angola, Luanda, e o meu entrevistador, não entrevistado, o entrevistado sou eu. Aí está o pastor João Cardoso. Aliás, deixa que você se apresente, tenha a palavra. Glória a Deus. Amém, mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Agradeço ao mestre também, ao nosso Senhor Jesus, por essa tamanha graça. Glória a Deus, eu sou o pastor João, pastor da Igreja Salvação Todas as Nações aqui em Portugal, discípulo do nosso apóstolo Marcelino Mário Bento. E graças a Deus estamos aqui para fazer entrevista, mestre. Não sei se podemos já começar, para o glória de Deus. Amém. Calma, calma. No fundo, estou a fazer com passo de tempo, de espera, aliás, para ver se outras pessoas entrem, mas daqui a pouco. Então, Amém. a nossa entrevista já vai começar daqui a pouco. Ele está livre para me fazer as perguntas que ele achar conveniente, e à luz da palavra de Deus, eu vou responder todas as perguntas, porque assim está escrito: aquele que quiser falar, fala conforme a palavra de Deus. E nada podemos contra a verdade que é a palavra de Deus, senão pela palavra de Deus. Por isso, fique atento aí. Se for possível, pega uma caneta para fazer anotações, porque eu tenho certeza que vai ser muito quente. Talvez para muitos que não seja novidade, mas ainda aqueles que já ouviram o que eu responder, o que ele me perguntar, vão ouvir de uma outra maneira, com mais profundidade, porque a palavra de Deus é assim, ele se renova, assim como também a sua glória, né? Se renova sempre, a renovação da palavra, que é a revelação. Então, fique atento, tira todas as crianças que estão a fazer barulho aí, desliga a televisão, desliga tudo. E então, você vai aprender hoje muita coisa, você vai beber das fontes vivas. Esta é a igreja que está em avivamento, o reino de Deus que se manifestou na igreja Salvação de Todas as Nações. É incrível o que Deus está a fazer entre nós, mas eu sei que no meio das perguntas aí do pastor, eu responderei o que eu deveria falar agora. Então, pastor João, estás livre, pode me perguntar tudo à luz da palavra de Deus. Glória a Deus, Deus seja louvado, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, mestre. Então, eu creio que, assim como o mestre falou, na verdade, creio que muitos assuntos que irei perguntar ao mestre, o mestre já acabou por falar uma ou outra vez.
porque graças a Deus temos ouvido o Mestre dia e noite e temos crescido muito no tocante ao conhecimento que o Mestre nos tem dado. Glória a Deus. E no tocante, Mestre, aleluia, ao ponto, aleluia, mais fulcral, aquilo que salta mais à externa no tocante, este momento que estamos a ver os dias de hoje, é o ano 20, Mestre. Mas eu creio que seria muito bom se o Mestre nos poderia falar um pouquinho dessa trajetória. Sei que uma live inteira não chegaria para contar 20 anos que o Mestre viveu, mas, de um modo geral, nós já sabemos que o Mestre saiu quando começou a igreja, saiu do obreiro de uma denominação religiosa e Deus lhe chama para vir fundar a Estene. Então, minha primeira pergunta, Mestre, era como é que surge tamanha capacitação para fundar uma igreja, uma vez que era uma coisa que o Mestre nunca tinha tido essa experiência antes, para liderar uma igreja, e não somente fundar e trazer ela 20 anos apacentada, sendo ela estando em crescimento todos os dias? É muito forte. Olha, aquele que nos chama, ele também nos capacita, João. Nele está o nosso querer e também nele está o realizar. Quer dizer que quando Deus vocaciona alguém, chama alguém, ele mesmo será responsável e como tem sido sempre, de preparar essa pessoa. Paulo disse que não que a gente seja capazes, que sejamos capazes, mas o mesmo Senhor nos tem capacitado para sermos ministros segundo a sua vontade. Então isso também não aconteceu comigo. Aliás, até o Emanuel teve que crescer, como está escrito, que o menino cresceu, se robustecia no espírito, a graça, tanto para com homens, para com Deus, inteligência, tudo isso, estatura. Então nós também crescemos. É verdade, João, não foi fácil. Não foi fácil, nunca passou na minha cabeça que eu seria um pastor, tão pouco que eu seria um líder. Talvez de pastor já passou por causa da paixão e o resto das almas, mas agora, fundar a igreja, nunca passou na minha cabeça. E foi assim que foi um choque para o homem. Eu tive um dinamismo muito grande na Igreja Universal. Você perguntou ou falaste dessa igreja, não tenho tabus para falar. Saí na Igreja Universal, fui obreiro, lá onde eu recebi a vocação, mas antes de eu sair já tinha uma vida dinâmica com Deus, já era fervoroso no espírito, eu já buscava intensivamente a presença de Deus, então eu já amava a Deus. E quando ele me chama para vir abrir igreja, foi um choque porque é uma coisa nova, é inexperiência, tudo aquilo aí. E eu já contei minha experiência, eu fiquei 30 dias só a clamar a Deus para que me ajudasse, que eu não ia conseguir alguma coisa, queria clareza, queria tudo, queria clareza. Eu até pedi um líder, eu pedi para que Deus enviasse alguém para que me ajudasse, me liderasse, não que eu estivesse à frente dele para me ajudar, não, para eu ser auxiliar, líder, não. Eu queria que tivesse um líder para que me ajudasse, porque sentia a minha incompetência, a minha incapacidade, a minha inexperiência, a minha ignorância. Tudo isso passou na minha cabeça e eu falei, Senhor, eu não vou conseguir, mas ele me confortou, disse que ele iria me ajudar. Eu até tive uma visão, já falei aqui, onde ele me mostrou formigas que entravam embaixo das minhas pernas. Eu estava madrugada meditando e daí eu vi as formigas entravam embaixo das minhas pernas, só que essas formigas não eram assim físicas, mas era uma visão com olhos abertos. E ele mandou-me abrir a Bíblia e eu me deparei com a passagem no livro de Provérbios, onde diz que vai aprender com formigas, você é o preguiçoso, acordas, até quando você vai amar o toscanejar, veja as formigas que eles não têm superior, nem general, nem oficial, nem líder, mas eles trabalham noite e dia, juntam mantimento e não sei quem. Então eu entendi que Deus estava a me mostrar se as formigas que não têm líder, você está procurando um líder, estão a trabalhar noite e dia, e você está procurando um líder, vai, homem. E eu me esforcei e Deus trouxe 5 pessoas à minha volta que já eram meus rapazes da Universal. Então, juntos partimos, onde estava o pastor Panzo, que é o sobrevivente, o pastor Antônio, um outro sobrevivente, que havia saído, mas voltou. Daí também está o discípulo Sonho, que tinha saído, também já voltou. Estava aí também o Tozinho, que já voltou na igreja, mas ainda não entrou no ministério. Estava aí o que foi meu auxiliar, que faleceu ano passado, o pastor Anjo. Então, foi uma bênção, foi uma bênção. Foi difícil, muita pancada. Agora,
Eu já disse que o mesmo Deus que nos chama nos capacita. Então, esses 20 anos foram 20 anos também de capacitação, porque o próprio Deus capacita os seus servos com as práticas do dia a dia, com os desertos, com as tribulações. É incrível, porque o próprio Paulo mostra isso, que através das tribulações nós teremos experiências, e as experiências vão suscitar a esperança, isso tudo aí. Então, hoje são 20 anos, somos homens experimentados, uma igreja experimentada, já não é mais uma criança, uma igreja jovem, uma igreja, e o seu líder, o fundador, que sou eu, experimentado, e graças a Deus passamos tudo e estamos dispostos agora para ajudar os outros pelas experiências que nós passamos na caminhada. Glória a Deus. Deus seja louvado, mestre. É muito forte. Ainda, mestre, nesta sequência dos 20 anos, já não mais assim ao chamado inicial, mas na caminhada, mestre, naquilo que nós ouvimos do mestre, que nós dizemos bebido do mestre, é incrível a vida do nosso mestre. Como o apóstolo falou, 30 dias já a orar, a buscar ao Senhor para pedir auxílio e socorro. E daquilo que o mestre nos tem falado, e nós bem sabemos, nestes 20 anos o mestre orou mais do que repousou, jejuou mais do que comeu e também esteve mais noites acordados do que a dormir. Essa sede, mestre, essa devocional com Deus, será que era uma sede normal que está no coração do mestre? Ou será que foi o próprio Deus que tem levado o apóstolo a fazer isso, uma vez que esse hábito continua até hoje? Aliás, eu creio que até hoje muito mais intensamente do que antes. Sabe, eu até já, no fundo, já respondi essa pergunta. Olha, eu disse assim, como Paulo falou, no Senhor ou nele está o nosso querer e também o realizar. Essa sede que você se referiu, esse querer, o próprio Deus é que coloca a sede, a fome, o desejo. Isso eu até tenho chamado de espinho, não na minha carne, mas na minha alma. O espinho, a sede pelo mover de Deus, pela libertação dos cativos, pelo avivamento, pela manifestação do reino de Deus na terra, foi tão grande que não dei descanso à minha alma, não repousei, não dei sono aos meus olhos, é incrível. E quando eu tentava descansar, o Espírito Santo, como diz o brasileiro, me catucava, como é que dizem? Me tocava, me despertava. Quando eu tentava me distrair, ele dizia, vais morrer, estás cercado. Quantas vezes que é incrível, ele me apareceu e ele me disse, não durma, são muitos teus inimigos, vão te matar. Então, eu não fiz isso por causa do medo para não me matarem. A sede era tão grande, mas você sabe que quando nós temos a carne é um grande empecilho. A carne e o sangue, como disse Paulo, não podem alcançar a eternidade. Então, se eles não podem alcançar a eternidade, eles não gostam, não aceitam as coisas espirituais, eles resistem. Então, mas eu tive que forçá-la, como disse Paulo, eu tive que subjugar a minha carne, o meu corpo, eu tive que escravizá-lo, tive que forçá-lo, tive que se esforçar, e assim, por causa da sede, eu busquei encarecidamente verdade. Fiquei mais acordado do que dormi, orei mais do que fiquei a andar aí, a deambular nas ruas, fiquei mais fechado dentro de casa do que saí fora, jejuei mais do que comi. Quer dizer, nos 20 anos, se formos a fazer a matemática, o tempo que eu fiquei em jejum é maior do que o tempo que eu comi, o tempo que eu fiquei acordado é maior do que o tempo que eu dormi, o tempo que eu fiquei de joelho é maior do que o tempo que eu fiquei sem joelho, o tempo que dormi no chão é maior do que o tempo que dormi na cama. É incrível, é uma vida solitária. Uma vez o Senhor me mostrou através das palavras do profeta Jeremias, é bom estar em silêncio com o Senhor, em a sós com o Senhor. É incrível, eu entendi que essa era a vontade do Senhor, porque uma vez eu perguntei por que eu era assim, um homem solitário, um homem dos desertos, um homem das matas, um homem do quarto, um homem fechado. Eu poderia ficar 30 dias sem sair fora, um ano e 4 meses sem sair fora, 7 semanas, não sei o que, 7 dias, 40 dias, é incrível, mais dentro que fora. Então, uma vez eu questionei, mas por que eu sou assim? Por que eu sou assim? Sou um homem solitário, não tenho uma vida normal como os outros, vida de festa, passeios, amizades e o resto. Por que eu sou assim? Foi assim que o Senhor me mostrou as palavras de Jeremias, que é bom estar não somente em silêncio e a sós com o Senhor. Então eu entendi que essa era a vontade do Senhor e parti.
E é esta vida que nós levamos que trouxe esse grande mover, porque convinha, porque se não houvesse uma vida como essa, não haveria vitória, porque depois de Golgota, depois do Pentecoste, alguns anos depois, os céus haviam se fechado, pastor João. Eu sei que você vai perguntar isso. Os céus se haviam fechado outra vez. Então o reino de Deus tinha sido lambiscado, o reino das trevas tinha tomado o controle de tudo, e era necessário uma nova libertação, uma nova revolução, uma nova guerra. Alguém vai poder se escandalizar? Uma nova, sim. Então estava fechado. O que você acha? Por isso, o povo de Deus, sabendo da gravidade da situação que o mundo se encontra, e se encontrava, ainda se encontra, então nos levou a viver uma vida plena com Deus. Nós tínhamos nos tornado homens desgostosos de si mesmo. Homens desgostosos, não amamos a nossa vida, até a morte, claro. Glória ao Rei Jesus. Aleluia. É muito forte, mestre. Bendito seja o nome do Senhor, mestre. E para completar a cena dos 20 anos, e concernendo aquilo que o mestre falou, a nova libertação, aquilo que o mestre nos tem falado abertamente, que é a restauração de todas as coisas, mestre. Hoje passam 20 anos desde que o mestre, aleluia, está com a espada na mão, isto é, fazendo um grande combate. Glória ao Rei Jesus Cristo. E a minha pergunta é a seguinte, mestre. O mestre nos tem falado que este é o ano onde o céu, onde o Senhor vai apresentar o mestre na terra. E quando a Bíblia diz que João foi apresentado no deserto, aquilo é incrível, mestre. Os povos vinham ter com João, as pessoas ousavam se arrepender, até os contrários vinham ter com João por causa do temor. E este é o ano do mestre, aleluia, vai ser apresentado pelo céu. Será que também a história vai se repetir, mestre? Não somente Angola, o mundo vai se prostrar ao evangelho do mestre e a obra da restauração, da libertação, aleluia, vai acontecer a partir deste ano. Olha, isso é muito forte, pastor. Sabe o que é o céu apresentar a um homem? É só vermos nas duas personalidades, o outro que terminou com Moisés e o Emanuel que começou com a graça, ou então o reino. Foram apresentados por próprio Deus. A Bíblia diz que João apareceu no deserto. Veio a palavra do Senhor João. Veja, no deserto. O deserto não é onde a pessoa está escondida, mas Deus lhe apresentou aí. Então a Bíblia diz que multidões concorreram até o deserto do Jordão para que fossem batizados por ele, pelo batismo do arrependimento. O mesmo Jesus Cristo, nós vimos que 30 anos era uma figura desconhecida em Israel, uma figura não conhecida, mas quando chegou a hora, a Bíblia diz que saiu do deserto pela virtude do Espírito e começou a pregar e era louvado por todos e a sua fama concorria e corria por todos os povos da terra, até nas cercanias de Síria e Sidom. É incrível! Então a história vai se repetir. Durante 20 anos eu estive no deserto. E alguém vai dizer, mas você, deserto, o mundo te conheceu. Claro, humanamente falando, mas segundo o Senhor, é este ano que ele prometeu, depois de 20 anos, que ele iria me apresentar. Por isso, só ver, pastor João, mesmo sendo conhecido em várias nações, mesmo tendo muito poder, muita unção, mas porém, encontramos dificuldades, barreiras, prova de que as pessoas desprezaram, as pessoas foram manipuladas, enganadas e acreditaram na mentira dos falsos profetas, dos feiticeiros, que eu era um feiticeiro, que eu era um mentiroso, era mais um. Eu apareço em um momento crítico da história da humanidade no tocante à igreja, em que os falsos profetas escandalizaram o evangelho e ninguém mais acredita. As pessoas estão escandalizadas e eu apareço a falar o que eles também falaram, a manifestar o poder que eles também manifestaram. A diferença é que eles falaram mentira e manifestaram o poder das trevas, então fogo estranho. E o povo não acreditou, o povo está escandalizado com a ajuda de Satanás e falsos profetas. Então você vê que mesmo com uma autoridade muito grande, muito poder, mas porém continuamos no deserto, continuamos em escassez, continuamos em tudo, só colhemos durante os últimos anos, dos 20 anos, só vitupérios, infâmia, desprezo. A minha imagem foi usada pelo meu inimigo para me vituperar, me desprezar, que eu sou maluco, eu sou demente, sujo, não toma banho, tudo isso. E o povo me desprezou, ignorante, porque não sei o que, quando estava no deserto, cheira mal, não tem dinheiro, é um fracassado. Agora que saímos no deserto, olha, o demente e tudo. Então muitos acreditaram, porque ainda não tinha chegado o meu tempo. Agora você
ver quando agora que chega a hora, no ano 20, no ano que nós estamos, você vai ver as multidões a concorrer, não somente em Angola e em todas as nações, porque uma cortina vai ser removida e o Senhor vai apresentar a sua igreja e o seu servo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, e no tempo determinado pelo Pai, e vocês vereis não somente, glória a Deus, a manifestação do poder de Deus e também da sua glória, que é a sua fama. Então, este ano. Glória a Deus. Aleluia. É muito forte. Mestre, e será que esta obra da restauração de todas as coisas, será que também está associado a uma das profecias que falou Joel? Porque Joel, aleluia, falou que o Senhor poderia levantar na terra um povo a qual nunca houve e também que nunca haveria desde geração em geração um povo terrível cujo rosto era semelhante à tisnadura de panelas. Será que estes são os discípulos que o Mestre está a criar pela loucura da pregação do Evangelho? Com certeza. Está a se cumprir a profecia de Joel. Seu cumprimento começou desde o dia do Pentecoste e vai se finalizar, se completar agora. O mesmo Joel falou dos dias do derramamento do Espírito Santo, ele falou nos últimos dias e no tempo do fim. E esse tempo do fim começa a contar desde a redenção, então a glorificação de Jesus Cristo. São os últimos dias. Estamos agora nos últimos dos últimos. Se aquele foi o princípio dos últimos dias, agora é o fim dos últimos dias. Por isso vai se cumprir toda a palavra de Deus. Esse exército são vocês. Aleluia, homens santos, seus rostos em chama, porque veja, Paulo fala disso, que ele faz dos seus ministros labareda de fogo, sim, homens incendiados como tisnidura de panela, que vão cavalgar como cavalos emparelhados para a batalha, e um grande exército numeroso que nunca houve desde que a terra foi criada. Sim, uma multidão de homens e mulheres vão se alistar para a guerra e já começou esta obra e vão ser revestidos de autoridade celestial com as espadas na mão, vão marchar para destruir o reino de Satanás, como está escrito, e em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. É este exército que eu vim para levantar, porque eu vim para restaurar todas as coisas, e a restauração começa dentro das pessoas e até fora. Destruir o reino de Satanás faz parte também da restauração. Levantar Israel dos escombros faz parte também da restauração. Levantar a noiva antes faz parte da restauração. Uma noiva zelosa e de boas obras para se encontrar com seu noivo faz parte da restauração. Mas para libertar a noiva, para libertar a igreja, tinha que haver uma revolução. Faz parte da revolução, porque é da restauração. E a revolução é guerra, guerra contra o reino das trevas, e que já começou para abalar os principados e as potestades e todas as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, para destruir as fortalezas do diabo, as bestas do inferno e todos os exércitos de Satanás, para sujeitar outra vez a morte, para sujeitar outra vez o inferno, para sujeitar, não outra vez, mas sim pela primeira vez, o abismo, e assim encerrar os anjos caídos e assim dar lugar ao reino do Filho do Homem. Aleluia. Glória ao Rei Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É muito forte, mestre. Louvado seja aquele que vive e reina para sempre. Na verdade, tinha uma outra pergunta, mestre, que era semelhante àquilo que o apóstolo falou agora, para mais tarde, mas para não deixar fugir a cena. Mestre, há uma coisa que a Bíblia fala, mas não aprofunda muito. Eu creio que seja, aleluia, algo muito profundo para nós homens sabermos, mas eu sei que não existe ninguém na terra na dimensão do apóstolo. Glória a Jesus Cristo. A Bíblia nos fala, mestre, de três chaves: a chave do reino dos céus, a chave da morte e do inferno e a chave do abismo. Eu vejo Jesus a falar para Pedro: eu vou te entregar a chave do reino dos céus. Glória a Deus. Mas no livro de Apocalipse, somente Jesus aparece com a chave do inferno e a chave do abismo. Qual é a diferença destas chaves? Qual é a diferença destes três departamentos? E será que é possível um homem resgatar esta chave do inferno e a chave do abismo? Não, você não falou o que é certo. Jesus não fala que tem a chave do abismo. Ele disse: eu tenho a chave da morte e do inferno. Ok. Qual é a diferença entre as chaves do reino dos céus e as chaves da morte, do inferno, e que depois aparece no livro de Apocalipse que um anjo que desceu do céu e tinha a chave do abismo? Ok. Eu vou explicar. Existe o reino de Deus, também existe o reino das trevas.
E para que um reino possa se implementar, tem que vencer o outro reino. Assim aconteceu. Para o reino das trevas implementar o seu reino na terra, teve que vencer o reino de Deus. Não Deus, estou a falar reino de Deus. Porque Paulo disse que não foi, a criação foi entregue à escravidão, ou então à sujeição, não por causa daquele que a criou, mas aquele a quem foi sujeitada, isto é, Adão. Então Adão havia entregado a chave do reino de Deus a Satanás. Satanás, ao vencer o homem, que é Adão e a Eva, então lhes tirou a chave. O que é isso, chave? Chave é autoridade. Esse houver no princípio que Adão tinha autoridade sobre toda a criação. Aliás, Deus lhe deu autoridade para dominar sobre todas as coisas. E tudo lhe era sujeito. Mas quando ele perdeu a guerra, então ele se tornou escravo, se sujeitou a Satanás. E a criação deixou de lhe sujeitar, porque ele também se tornou escravo como a mesma criação. E veio Jesus e fez a batalha, ou então a guerra, a violência, derrubou, glória a Jesus Cristo, o reino do diabo. Por que se chama chaves? Não é chave. Eu te dou as chaves do reino dos céus. Não é chave, chaves. Vais encontrar, não são chaves da morte, não. A chave da morte e a chave do inferno e a chave do abismo. Então também são chaves do reino das trevas. Morte, inferno, abismo. Aleluia! Glória a Jesus. Essas aqui são as dimensões do reino das trevas. E para ter o reino de Deus na terra, na sua plenitude, tem que vencer a morte, o inferno e o abismo, que são 30, 60, 100. A chapa 100. Então, vencendo os três, tu tens as três chaves do reino dos céus. Se vence só um, tens a chave do reino dos céus. Se vence dois, tens as chaves. Se vence 30, é a chave. 60, as chaves. O abismo, as três chaves. A plenitude do reino de Satanás subjugado, vencido, tens a plenitude do reino de Deus. Quando Jesus se manifestou, não havia necessidade de vencer o abismo. Porque se o abismo for vencido, termina o mundo. O que vai se seguir é acabar com o mundo. E poucos se salvariam. Pedro responde, vocês estão à espera, andam à espera do fim do mundo. Vocês não sabem, você está pensando que é dia de paz? Por causa da paciência e a longanimidade de Deus, Deus deu tempo para que os humanos se convertessem e se salvassem e o céu houvesse habitantes, moradores. Ok? Por isso o abismo foi deixado de pé. E esse abismo está a falar de anjos caídos. Essa não é a dimensão dos humanos, dos anjos caídos. Não é demônios, não. Humanos, terra. Demônios, inferno. Anjos, abismo. Ok? E esses são os que dominam o mundo. E para ter o reino de Deus tem que sujeitar eles. Por isso Jesus disse, Pedro, eu te dou a chave do reino dos céus. Porque Jesus venceu a morte e venceu o inferno. Aleluia. Aleluia. Solta as ânsias da morte e não puderam reter o Senhor. E assim a igreja também teve segurança, porque o inferno foi vencido. Por isso ele disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra elas. E você vê que Paulo vem e diz assim, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principais, as potestades que atuam nas regiões celestiais. Isto é, foram deixados os anjos caídos nas mãos da igreja, para lutar com eles, mas a igreja em si não pode lutar, não conseguiria lutar com eles, se não viesse o restaurador de todas as coisas para poder abalar eles, porque ninguém poderia chegar até aí. Se só no inferno nenhum humano pode chegar lá, quanto mais no abismo. Então Deus deixou o abismo para o tempo do fim, porque o abismo, quando for sujeitado, então os anjos caídos começam a ser presos pouco a pouco até varrer os céus todo. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutavam.
e também o Satanás e os seus anjos lutavam. Sim, essa guerra vai acontecer no tempo do fim, já começou agora e vai terminar lá para varrer as regiões celestiais todas. Quando eles se forem removidos de lá, os anjos caídos que foram assentados lá nos lugares celestiais, então, lembra? Ai dos que habitam na terra e no mar, porque não serão lançados logo no abismo, por causa da grande tribulação, serão lançados na terra, para vir infernar a terra, e depois da terra para o abismo. E quando forem para o abismo, aí poderá começar o reino de Cristo. Quando começar o milênio, não haverá nem principado, nem potestade, nem príncipe das trevas, nem hoste espiritual da maldade no trono, nem Satanás. Todos serão encerrados para que Cristo reine em paz durante 1000 anos. E a restauração é agora. Entenderam? Glória ao Rei Jesus. É muito forte, mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o Rei de Israel. Mestre, tenho uma pergunta para fazer ao mestre. Na verdade, é para pedir ao mestre um comentário sobre algo inédito que acontece na STN, mestre. Eu já passei em outras denominações religiosas e eu nunca vi isso acontecer. Que, na verdade, é o próprio Espírito Santo estar a evangelizar as pessoas para virem para o reino de Deus. Tem pessoas que nunca viram o rosto do mestre, nunca ouviram falar do apóstolo, nunca ouviram falar da STN, mas já tiveram visões, já tiveram experiências, onde o mestre lhes aparece, onde o mestre, glória a Deus, lhes convida para vir para o reino, onde o mestre lhes dá livramento. Aleluia. Eu só vi, mestre, glória a Jesus, somente Jesus a aparecer a Paulo, não ouvindo, ou então vendo o apóstolo Paulo o rosto de Jesus. Pode nos falar um pouco sobre isto, mestre? Porque é alguma coisa inédita. É o próprio Espírito, sem que ninguém venha, sem usar nenhum instrumento, convidar, evangelizar as pessoas para o reino dos céus. Olha, só os humanos e o Espírito Santo podem fazer isso. Essa missão de testemunhar Cristo foi dada ao Espírito Santo e aos humanos. Jesus disse assim, que ele vai vir testificar de mim. E Jesus disse, vós também testificareis. Está vendo? Jesus já falaram aos discípulos que o Espírito Santo, quando ele vai vir testificar de mim. Mas também vocês vão testificar, porque estiveste comigo. Estava a falar que o Espírito Santo e a igreja vão testificar, vão testemunhar. É incrível. O Espírito Santo recebeu o que é de filho, não fala de si mesmo, mas fala do filho, não se glorifica a si mesmo, mas glorifica o filho, e veio ajudar também a fraqueza dos homens para que possam encontrar o Filho, ou conhecer o Filho, e assim convencendo os pecadores dos seus pecados, da justiça e do juízo. E não somente o Espírito Santo e a igreja, aqueles que são salvos como vocês, também têm essa missão para irem testificar Jesus aos pecadores, para ir mostrar Jesus aos pecadores, mas o Espírito está trabalhando na terra. O Espírito está a trabalhar, não como ontem ele trabalhou sobre as águas, aleluia, sobre o mover das águas quando a terra era um vazio. Agora está a trabalhar para encher esse vazio na vida das pessoas, e por isso vai convencendo as pessoas para a salvação, vai apresentando Jesus para a salvação, como está escrito que o Espírito Santo viria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e ele está trabalhando na terra, ele está fazendo uma obra muito grande, e por isso muitos têm se deparado com o Espírito do Senhor, tem lhes aparecido, lhes convencendo para virem para a STN, lhes mostrando que só na STN, onde tem porta do céu aberta, só na STN, onde tem verdade, só na STN, onde o Espírito Santo trabalha. Em outro lugar, Satanás é o Senhor, em outros lugares são brasas apagadas, em outros lugares são portas do inferno. Glória ao Rei Jesus. Aleluia. Louvado seja aquele que vive na João, me dá só um tempinho aí. Amém. Tem Amém. alguém que está por aí. A minha mãe está sempre a me ligar, que é para eu lhe mandar para que não ligue, que eu estou na live. Não esteja à vontade, mestre. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Não, a unção é permanente, meu filho. Podemos nos distrair e a unção não para, não. Podemos parar quando voltarmos. Estamos no mesmo fogo. Aquilo é uma corrente que sai do céu para a terra. Uma ligação direta. Não tem curva, Aleluia. não. Glória ao Rei Jesus. Alô? Estou na live, tá? Desliga o telefone. Estou na live.
Desliga o telefone. Entrega o telefone no Bruno. Bruno? Onde está Bruno? 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 Glória a Deus, aleluia. Glória ao Rei Jesus Cristo, mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Mestre, continuando com a nossa entrevista, acho que uma das afirmações, das declarações mais impactantes que o mestre nos deu foi a seguinte frase: eu vou vos mostrar Deus. E nós temos visto Deus a fazer maravilhas extraordinárias pelas mãos do mestre. Aleluia. E quando chegamos agora ao ano 20, mestre, nos deparamos com a grande surpresa, onde o mestre está a curar povo, aleluia, pessoas seropositivas, pessoas que eram portadoras do HIV. Será que ainda existe mais algum poder para ser alcançado até chegar aos 25 anos? E não somente o poder, mestre. Uma outra pergunta paralela, mas creio que o mestre vai poder responder tudo junto. Como é que vai ser possível nós estarmos ao lado do mestre, somente aos 20 anos, às vezes para falar com o mestre à distância, o telefone, as pessoas ficam a tremer, as pessoas não conseguem estar do lado do mestre. Como é que vai ser possível lidar com o mestre em 2029? É assim, quando eu vos falei que eu vou vos mostrar Deus, eu sabia que isso iria acontecer, porque eu sabia que eu estava numa caminhada para alcançar, subjugar, destruir o reino do diabo para implementar o reino de Deus. Eu sabia que o reino de Deus ele vem com poder e glória. Eu sabia disso. Eu sabia que eu ia conseguir. Então, por isso eu vos falei de antemão, antes da manifestação do reino, antes do menino do Apocalipse 12 nascer, que é o reino de Deus, por isso eu vos avisei, olha, eu vou vos mostrar Deus. E hoje estou vos mostrar Deus. Sim, ainda não vi nada, tem outro poder para além desse. Por quê? Veja só, tudo isso que está a se manifestar é a glória dos 30. Na glória dos 30, coisas inefáveis. Nós mudamos com o tempo. Paramos a chuva. Fizemos chover. Mudamos do calor para o frio. Não importa. Paramos tempestades, furacões, tudo isso. Grandes sinais, curas, já, como se diz aqui, como água do rio, do rio Kwanza. Então, mas é o princípio. Agora, neste ano, daqui a alguns dias, alguns dias, sei lá, semanas, mas ainda esse mês, vocês vão ver a mudança a sair dos 30 para os 60. A vitória já foi conquistada no tocante aos 60, que é os poderes do inferno, as bestas feras do inferno. Mas você sabe que o mundo espiritual é assim, como versou o salário de Jacó, como atrasava e tudo, não sei quem, se houver a resistência em Moisés, como em Faraó e tal. Então o mundo espiritual é assim, por isso precisamos ser pacientes. Mesmo tendo já abalado esses poderes, mas ainda estamos como que à espera que o salário seja dado. E esse salário são as 60 medidas de farinha ou então de azeite, que é a unção dos 60%, que é a glória da lua. As pessoas não vão entender isso. Nos movemos até então na glória das estrelas, agora vamos nos mover na glória da lua. Se só nas estrelas foi assim, espantoso e maravilhoso, nos 60, que é da glória da lua. Será terribilidade, mortes ressuscitar naturalmente, paralíticos, cegos de nascença, naturalmente. É incrível o que como já começou a acontecer. Coronavírus já se tornou entre nós como se fosse uma mosca para ser esmiuçada. É incrível o que vai acontecer. Mas ainda assim, vocês vão ver coisa terrível de hoje em diante, até, ou então desse ano até 2029. Mas ainda assim, o que vocês verem agora
não é o topo, não é plenitude, porque tens a plenitude depois dos 25 anos. Esse é o poder e a glória dos 20. E tem dos 25 anos que é a glória do sol, a plenitude do reino de Deus, quando o homem abater o sétimo monte, quando o homem abater o último poder, quando o homem abater os poderes do abismo, quando o homem ter o reino na sua chapa 100. Então é incrível. Isto aqui não tem explicação. E vocês vão experimentar aquilo que Paulo disse: o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem no coração sentiu. O homem é o que Deus preparou para aqueles que o amarem. Coisas inefáveis que não serão lícitas para falar aos homens. Mistérios serão desvendados. Sim, maravilhas extraordinárias. Mistérios, até pessoas que morreram e foram enterrados vão ressuscitar. É incrível que na verdade não morreram, mas foram no vale. Autoridade sobre o abismo. Autoridade sobre o abismo é coisa tremenda. É incrível. Transladação, visões, arrebatamentos, experiências. Glória a Jesus. Então é coisa tremenda que eu vou vos mostrar. Glória a Jesus Cristo. Mestre, da mesma cena como esta nos está a instruir, nos está a explicar a glória das estrelas, a glória da lua e a glória do sol. Creio que esta glória do sol é a glória que vai se manifestar quando o mestre completar 25 anos de guerra em 2029. Será que também é nesse tempo que vai se cumprir a palavra que os profetas falaram? Eu vou te mostrar sinais como nos dias da tua saída do Egito, onde nós vamos ver coisas maravilhosas, mestre. Na verdade, aí vai se multiplicar, como já falei. Mas ele já começou a mostrar. Já. Ainda vai mostrar agora. Agora, depois de 25 anos, tereis o complemento da palavra de Deus. Sim, ele vai mostrar sinais de maravilhas como nos dias da tua saída do Egito, ok? Quer dizer, que está a mostrar que ele vai fazer os sinais que ele fez no Egito. Ele vai fazer milagres como abrir o mar vermelho. É incrível a manifestação do seu poder no Egito, transformar a areia em piolho, transformar a água em sangue. Glória a Jesus Cristo. Mandar pragas como gafanhotos, vem gafanhotos, abrir rios, andar em cima das águas.